Como vão as senhoras e senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Quem aqui já ouviu falar do Processo de Kafka? Uma ficção de Franz Kafka que conta de um homem que, quando acorda, percebe que está sendo processado e ele passa a ser processado num longo martírio onde ele nem sequer sabe qual é a acusação contra ele. Eu vou demonstrar, ou pelo menos vou apontar os indícios de que isto está em vias de acontecer e não vai demorar muito tempo. Eu venho dizendo que a inteligência artificial substituirá o ser humano em muita coisa e tende a fazer isto também dentro da justiça, desumanizando-a, ou seja, tirando o ser humano do processo de julgar. A matéria diz o seguinte: no futuro um robô poderá ser o seu advogado. Entenda por que isso é bom. Respeitando a opinião de quem escreveu o artigo, eu digo o contrário. Isto não é nada bom e eu vou dizer por quê. Mas ele diz assim, isso aqui foi no dia 11 de agosto, essa matéria no dia do advogado, inclusive. Ele diz: você gostaria de ter um robô como advogado? Pesquisadores da Universidade do Oregon, nos Estados Unidos, acreditam que essa ideia pode se tornar realidade para pessoas que não têm condições financeiras para pagar por uma assessoria jurídica básica, sendo obrigadas a arcar com as despesas judiciais ou renunciar aos seus direitos. Para quem não sabe, eu sou advogado e eu já vi certas petições feitas naquelas chamadas ações de massa, ou seja, ações em grande quantidade com um tema muito semelhante, que me parece que eram feitas com uma inteligência artificial rudimentar dentro do campo da advocacia. A gente vê isso muitas vezes nessas ações de grandes empresas que abrangem o país inteiro, né? Então eles acabam defendendo de uma forma padronizada no Brasil inteiro. Mas isso acaba, na minha opinião, prejudicando o cliente. Aí eles vão dizer, mas isso vai ser aperfeiçoado, a inteligência artificial chegará a um ponto em que você não conseguirá diferenciar quando foi um ser humano que digitou o texto de defesa ou foi uma máquina. Então eles dizem assim: embora isso possa ser uma má notícia para os advogados do futuro, pode ser ótimo para seus futuros clientes, especialmente aqueles que têm problemas para obter assistência jurídica em processos corriqueiros e menos complexos. É porque já existe uma enorme quantidade de advogados no Brasil, é a nação que mais tem advogados, né? E aí eles dizem que vai ser uma má notícia para os advogados do futuro. Na verdade, isso já está acontecendo em escala um pouco pequena ainda, mas isso vai se ampliar muito. Mas a questão não é nem se vai ser ruim para os advogados ou não. A questão é se vai ser ruim ou não para aquela pessoa que vai ser julgada, porque o importante aqui é o julgamento e não o profissional, né? O profissional ele se presta para a defesa de uma pessoa, para a defesa de algo muito maior, que é a justiça, né? Que é a justiça muitas vezes defendendo o patrimônio de uma pessoa, a liberdade dela, bens importantíssimos. Então diz assim: para que o algoritmo fosse capaz de ler processos judiciais, os pesquisadores tiveram que ensinar a máquina a interpretar citações. Enfim, não vamos nos ater muito aqui a detalhes técnicos, mas resumidamente, a ideia do sistema de automação, como diz aqui a própria matéria, não é substituir o trabalho do advogado, mas sim aperfeiçoá-lo para que o profissional tenha tempo de se preocupar com questões mais importantes, em vez de passar horas vasculhando banco de dados ou redigindo petições. Resumidamente, a inteligência artificial identificando mais ou menos o problema do cliente, cujos dados seriam fornecidos pelo advogado. Então ele montaria uma petição prévia contendo jurisprudência, doutrina, citações em latim, etc. E o advogado então depois simplesmente passaria as vistas alterando aquilo que fosse necessário. Essa é a ideia que eles estão propondo para a advocacia 2.0. Muitos podem achar que será muito bom. Para os advogados será péssimo, sim, porque muitos serão substituídos pela inteligência artificial. E eu ouso dizer que no futuro não será necessário nenhum advogado quando a inteligência artificial se implantar de forma completa. Porque até mesmo, nós vamos ver aqui, a acusação. O Ministério Público já começa a usar a inteligência artificial para acusar. Então não é apenas a defesa que vai ficar com a inteligência artificial. O Ministério Público também, veja o que diz a matéria.
Os softwares que aprendem com seus usuários com a chamada computação cognitiva ou inteligência artificial chegaram ao Ministério Público. Os programas que organizam e dão mais agilidade ao trabalho já são realidade em escritórios de advocacia, né? Como mostrou a reportagem aqui, que não era aquela que nós estávamos vendo, né? Mas eles vão usar isso aqui também para o Ministério Público. É uma lógica, né? Se a defesa usa, a acusação também poderia usar. Então, aqui a ideia deles é que a computação cognitiva vai transformar o dia a dia das próximas gerações de promotores. Realmente vai, mas principalmente nós temos de nos lembrar que o foco é a justiça, e a justiça ela dificilmente se fará se ela não for totalmente humanizada. Entregar a justiça às mãos da inteligência artificial, na minha opinião, será desumanizar o julgamento. E isso realmente vai passar também ao ponto de julgar, ou seja, não vai ficar só na acusação e nem na defesa. Evidentemente, a inteligência artificial chegará ao judiciário também. Um robô vai te julgar? Aqui pergunta. A inteligência artificial chega ao judiciário. Não é ficção científica, não é mesmo, tá, pessoal? Programas já são utilizados por escritórios de advocacia e tribunais para realizar tarefas repetitivas e até prever decisões. A tecnologia está em estudo no Espírito Santo. A inteligência artificial do Supremo, lançada no ano passado, é uma das ferramentas tecnológicas que agilizam procedimentos, trâmites e vão além no mundo do direito. Embora boa parte dos processos ainda consista em pilhas de papel, o futuro já chegou. E não apenas aos tribunais, mas também aos escritórios de advocacia, como nós vimos anteriormente. Então, agora você imagine o seguinte. Se a acusação futuramente, na minha opinião, isso começa como uma muleta para o advogado, uma muleta para o Ministério Público, uma muleta para a Justiça. Uma muleta no sentido de que vai servir como auxiliar. Mas, na minha opinião, isso vai progredir ao ponto de substituir totalmente. Porque as partes mesmo podem alimentar um sistema que realmente tenha inteligência artificial com as informações, com os testemunhos, com as provas, com fotos, etc. Mas não vai chegar a tal nível de complexidade. Não vai? Aguardem e verão. Quem viver, verá. Bom, se a acusação pode ser feita por inteligência artificial, se a defesa pode ser feita por inteligência artificial, se bastará a parte que se sentir ofendida alimentar o sistema com aquilo que ela julga que foi um prejuízo ao seu direito, ou em ações públicas incondicionadas, bastará ao sistema buscar essa informação. Ou uma autoridade policial, talvez essa restante, caberá informar, alimentar com uma acusação. Por que é que as pessoas ainda vão fazer parte, como Ministério Público, como um promotor ou como advogado? Vão ser dispensadas, essa é a minha opinião. De repente, até uma autoridade policial pode ser dispensada no futuro. Nós não víamos anteriormente que cães robôs podem agora escanear indivíduos nas ruas, buscando eles se eles têm o flagelo ou não têm. E aí o que impede de um cão robô ou uma câmera de vigilância perceber que você cometeu uma infração qualquer nas ruas e automaticamente abrir o processo e no dia seguinte ou instantaneamente você receber uma citação no seu e-mail para que você apresente a defesa até no prazo de 24 horas ou 15 dias que seja. Nada impede. E o que impede então de todo esse processo daí por diante correr diretamente dentro da inteligência artificial, como no processo de Kafka? E aí nós chegamos àquilo que eu queria chegar e que eu citei inicialmente. O Processo, é o nome do livro, né? É um romance do escritor tcheco Franz Kafka, que conta a história de Joseph K., que acorda certa manhã e é processado e sujeito a um longo e incompreensível processo por um crime não especificado. Ora, hoje já existe muito julgamento nas redes de atitudes que não são criminalizadas, mas que as redes julgam os indivíduos. Que os indivíduos são excluídos por não serem politicamente corretos, suas redes são bloqueadas, seus canais são cerceados,
etc. E eu já falei para vocês que nós estamos nos encaminhando para termos uma personalidade real e uma personalidade digital. E, na verdade isso já existe, né? Mas cada vez mais. E vai chegar um momento em que quem não tiver uma personalidade digital, ou seja, quem não estiver no sistema, não vai poder comprar e nem vender, porque tudo vai ser digital, inclusive o dinheiro. Ora, se a personalidade digital é que vai implicar na capacidade de sobrevivência de um indivíduo real, porque é através do mundo digital que ele vai tirar o seu sustento, e toda a acusação, defesa e julgamento se dará dentro dos meios digitais, nós veremos, na minha opinião, certamente processos kafkianos acontecendo na atualidade. E ele diz assim, aqui a matéria da Wikipedia, que não é tão de confiança, mas serve para buscarmos alguns subsídios aqui. Segundo Max Brod, amigo pessoal de Kafka, o livro permaneceu inacabado, como estava quando Kafka lhe entregou os escritos. Após sua morte, Brod editou o processo pelo que ele julgou um romance coerente e publicou em 1925. O que diz aqui? Como é que foi, de fato, essa obra? Aqui um resumo bastante resumido, né? O processo apresenta ao leitor a narrativa carregada de uma atmosfera claustrofóbica. Claustrofóbica no sentido de ser sufocante para o indivíduo. É para isso que nós estamos nos encaminhando. O sistema está nos sufocando cada vez mais. Esse sistema de inteligência artificial. Então, aquele indivíduo do romance vivia uma atmosfera claustrofóbica, absurda, distópica, ou seja, o contrário de uma utopia, o contrário de um paraíso, na qual o personagem Joseph K. está imerso. Tal atmosfera deve-se mormente à sequência infindável de surpresas quase surreais geradas por uma lei maior e inacessível. É a lei do politicamente correto. Você não sabe mais o que pode e o que não pode nessa sociedade totalmente bizarra que nós estamos construindo. Que está, no entanto, porque lei, meus amigos, lei escrita existe para tudo. Tudo que você fizer, existe lei proibindo ou permitindo. E isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Então, qualquer coisa que o indivíduo faça pode ser criminalizada, certo? Agora, imagine uma inteligência artificial de posse disso e gerando, né, uma lei maior no sentido de que a inteligência artificial é que definirá a moral. As pessoas dizem, não, mas por trás de uma inteligência artificial tem um programador. Isto até a singularidade. Depois da singularidade, não precisa mais do programador. Ela toma a consciência por si só. Então, gerados por uma lei maior e inacessível, que está, no entanto, em perfeita conformidade com os parâmetros reais da sociedade moderna. Imagine se ele via isso na época, imagine hoje, né? A desorientação de Joseph K. diante do absurdo presente em situações e ambientes verossímeis transmite ao leitor o mal-estar análogo ao provocado pelo estranho familiar tão próprio às obras de Kafka. Nesse romance, a ambiguidade onírica do peculiar universo kafkiano e as situações do absurdo existencial chegam aos limites insuspeitados. A ação desenvolve-se num clima de sonhos e pesadelos misturados a fatos corriqueiros, compondo uma trama em que a irrealidade beira a loucura, porque é exatamente isso que a humanidade está prestes a viver, um mundo que vai ser tão bizarro, mas tão bizarro que as pessoas não vão mais saber se elas estão sãs, loucas, se estão sonhando ou tendo um pesadelo. E é para isso que nós estamos nos encaminhando, cada vez mais e cada vez de forma mais intensa. Ao analisar o processo, faz-se necessário notar que o final do romance, a cena de execução, foi a primeira parte escrita por Kafka. Joseph K. nunca é informado por que motivos está sofrendo o processo. E ele sustenta sua inocência quase até o fim. Ao declarar a sua inocência, a Joseph é feita a pergunta: inocente de quê? Ou seja, não é do que você é culpado, não é do que você está sendo acusado, mas é inocente do quê? Ele tem que dizer do que ele é inocente. Talvez o processo contra Joseph tenha sido instaurado pela sua incapacidade de confessar a sua culpa e, por consequente, a sua humanidade. Óbvio, porque o ser humano ele é falho. Está escrito, porque todos pecaram. Então não existe um ser humano que seja inocente. Isso é mentira. Então, se você entrega a capacidade de julgar a uma inteligência artificial que é puramente matemática, o que ela vai julgar? O fato de você ser humano, ou seja, você não ser uma máquina, ou seja,
você não ser perfeito. E você vai ser condenado simplesmente por ser um ser humano, ou seja, por ser falho. Não haverá de maneira alguma um processo justo feito por inteligência artificial, acusado por ela e defendido por ela. Será tudo a mesma coisa. Então, o tema da não-humanidade, largamente explorado por Kafka em toda a sua obra, torna o livro atual provocando questões acerca dos costumes e crenças arbitrários que podem parecer, sob certos aspectos, tão bizarros como os acontecimentos da vida de Joseph K. Lembre, lei existe para tudo. Então, a lei ela enquadrará todas as pessoas. Então, isso nos levará ao ponto em que só vai ser absolvido quem não for humano, certo? E isso nos leva ao transhumanismo. Então, nós não ficaremos apenas na advocacia 2.0, no Ministério Público 2.0 ou na Justiça 2.0. Não, nós teremos de ver o homem 2.0 existindo para que ele não seja condenado. E isso é uma desumanização e é o fim da humanidade. As pessoas estão tão cegas que elas não estão vendo que elas estão se autodestruindo. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.